Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria. E que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 12 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 3 de hoje, ela tem como título Cruzando o Jordão. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 5, e também no livro de Números, capítulo 14, versículos 41 até 44, onde aqui nós vemos que o povo de Israel, agora pela sua segunda vez, eles estavam prontos a adentrar na Terra Prometida. E o seu novo líder, chamado Josué, estava sob o seu comando. Era um homem jovem, mas bastante temente a Deus. Porém, Deus antes pediu aos israelitas para que eles se preparassem melhor que na primeira vez, de uma forma assim especial, para que eles pudessem enfrentar as batalhas terríveis, né, que eles teriam contra os violentos cananeus que estavam habitando na Terra Prometida. E Deus pede que o povo de Israel se preparassem, porque eles iriam obter através de Deus sinais, prodígios e milagres. Eles precisavam se santificar, porque na primeira vez eles haviam sido muito teimosos e que realmente não se consagraram, e eles foram derrotados. E o que nós vemos na lição de hoje, que o povo de Israel, pela primeira vez que eles, sob o comando de Moisés, eles tentaram adentrar ali nas terras prometidas de Canaã e não deu certo. Foram assim enviados 12 espias, né, para aquelas terras lá dos cananeus, e sendo que 10 espias eles voltaram falando mal daquelas terras, e somente 2 espias, chamados Caleb e Josué, é que realmente estavam assim, esperançosos sobre aquela nova terra e elogiaram aquela terra, que era a terra da promessa. E os 10 espias que não gostaram das terras, da terra prometida, começaram a murmurar, né, com toda a congregação, e tentar, né, realmente convencer os demais, né, para não adentrar aquelas terras. Se rebelaram contra Moisés e informaram que aquelas terras realmente não eram produtivas, né? E Deus realmente deu juízo para esses 10 espias. E o Senhor envia pragas, e esses 10 espias morreram, que está lá em Números 14, 37. E uma grande confusão se estabeleceu ali dentro do povo de Israel, ao contemplarem, né, a morte desses 10 espias. Ficando vivos, né, os outros 2 espias, que eram pessoas consagradas, que foram ver a terra lá, que gostaram, que chama Caleb e Josué. E o povo de Israel, não preparado, percebendo a gravidade da situação e a seriedade das palavras divinas, né, ditas por Moisés, de que não era o momento ainda deles adentrarem a terra prometida,
o povo de Israel naquele momento disse: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu para eles: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, que está em Números 14, versículos 40 até 42. Como eu havia explicado na lição de ontem, em que cada caminhada durante o deserto, o povo de Israel tinha de estar assim preparado espiritualmente, e sempre à frente deles ia a Arca da Aliança, que os sacerdotes carregavam, e iam outros sacerdotes ao seu lado, mostrando que ali estava a presença de Deus. E agora o povo estava querendo subir sozinho lá à terra prometida, por conta própria, e Moisés alerta, né, do perigo deles serem mortos, né, por nações fortes, realmente armadas, como eram os amalequitas e os cananeus, que habitavam lá. E o povo de Israel não deu ouvidos ao profeta de Deus chamado Moisés e subiram. Então, as nações que estavam nas imediações, nos morros, né, eles desceram e foram ao encontro desse povo de Israel, e esses cananeus, eles feriram e derrotaram o povo de Israel até a cidade chamada Horma. Muita gente morreu, bastante ficaram feridos ali, que está lá em Números 14, 45. E agora o povo de Israel, com uma nova geração, muitos anos depois, com um novo líder chamado Josué, que assumiu após a morte de Moisés. E agora o povo de Israel estava mais obediente, né, mais observador dos estatutos e mandamentos de Deus. E eles respeitavam as ordens de Deus e observavam os símbolos estipulados por Deus, como no caso a Arca da Aliança, que mostrava realmente a presença de Deus. E após o relatório animador dos 2 espias que Josué havia enviado, Josué, entendeu que era hora de avançar para mais perto do cumprimento da promessa divina e partir ali de Silim e chegar até o Rio Jordão e pousar ali antes de cruzar o Jordão. E após 3 dias, né, que os oficiais passaram ali pelo meio do arraial, e eles ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e os seguirei. Ou seja, Josué capítulo 3, versículo 3. E aqui dizendo, né, que a arca da aliança com os sacerdotes, eles devem ir na frente, e que posterior a isso, as 12 tribos de Israel, o povo inteiro, poderia ir atrás, mas somente quando a arca da aliança fosse na frente. E aqui é a primeira vez que o nome da arca da aliança ela é mencionada no livro de Josué. Até então a arca, ela só havia, o nome da arca da aliança só havia aparecido no contexto do santuário, que nós já vimos também, que está em Êxodo 40, versículo 21. Quando Israel estava de frente ao Monte Sinai, que está lá em Números 14, 44, é que realmente, aquela arca foi à frente ali do povo de Israel. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do tabernáculo,
porque ela ficava assim no tabernáculo, num lugar chamado Santíssimo, que somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela. Qualquer outro cidadão ou pessoas que adentrassem, eles eram fulminados, mortos, né? E ela continha, assim, dentro da Arca da Aliança, 3 objetos, assim, bastante importantes, sendo o primeiro objeto as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que ficava dentro da Arca da Aliança, escrito pelo próprio Deus, né, os mandamentos daquelas tábuas, era tremendamente importante. O segundo objeto que também estava ali dentro da Arca da Aliança é a vara do sumo sacerdote chamado Arão. E o terceiro objeto era uma urna contendo o maná, que é o alimento, né? Que está lá em Êxodo capítulo 16, versículo 33, e Hebreus capítulo 9, versículo 4. A Arca da Aliança e os preparativos para o povo de Israel atravessarem aquele grande rio Jordão de 30 metros de largura era um lembrete aos israelitas que para entrar na Terra Prometida existiam ordenanças e existia assim, o tempo correto e não a forma que eles desejavam ou achavam que poderiam fazer. Porque temos um Deus soberano e organizado e é Ele que ordena. Israel teria sucesso para adentrar Canaã se fossem obedientes e fizesse a vontade e o querer de Deus. E por isso que Deus lhe é descrito como um Deus entronizado acima dos querubins que cobriam a Arca da Aliança, que está lá em Êxodo 25, versículo 22, está lá em Números capítulo 7, versículo 89. E Deus se moveria à medida que a arca avançasse dentro do caminho, né, para Canaã, terra prometida. E Deus estava sempre à frente na Arca da Aliança. E agora, com o povo de Israel sendo uma nova geração e bem instruída, Deus pediu a eles que se preparassem de uma forma especial agora para entrar nessa terra prometida, porque iria acontecer algo sobrenatural, que ele, Deus, iria fazer um milagre e o povo precisava se consagrar, se santificar para obterem essa vitória sobre aqueles povos que habitavam ali em Canaã, como os amalequitas, os cananeus, que eram fortes fisicamente e militarmente. E eis que o milagre para o povo de Israel aconteceu. Ele acabaram vencendo todas essas tribos e nações. E assim, quando Josué disse ao povo, santifiquem-se, que está lá em Josué 3:5, é como sempre Deus mencionava as pessoas bem antes, né? Que estava assim, Deus, se referindo a uma purificação semelhante ao que os sacerdotes faziam antes na revelação ali no santuário terreno, que está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 41, Êxodo 29, versículo 1, e que o povo fez lá também, lá no Monte Sinai, que nós também já estudamos isto, que está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 14. E essa consagração era um arrependimento sincero, que envolvia abandonar o pecado, a iniquidade, remover todas as impurezas espirituais que se encontravam em seus corações, tudo isto para verem o milagre acontecer, que está lá em Números 11:18, e isso deveria também acontecer antes das batalhas contra esses terríveis e maus cananeus, onde eles teriam uma guerra militar pesada, né, que fala em Deuteronômio 23:14. E esse é o Deus, né, de vitórias, um Deus que instrui os seus filhos, né, porque ele estava, como ele Deus instruiu realmente esse povo para atravessar ali o Rio Jordão,
É o mesmo Deus, meus amigos, minhas amigas, que nos instrui para nós nos prepararmos, para nós estarmos nas mansões celestiais, e que isso acontecerá na grande volta de Jesus que se aproxima, que nós possamos nos preparar para esse momento. Este é realmente o alerta que Deus dá para nós hoje, que nós possamos se instruir através da sua palavra, a Bíblia, observando seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, para nós ganharmos de Deus esse grande presente que chama salvação. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia realmente bem abençoado na presença do Senhor, e que seja bastante feliz e que procure realmente observar os estatutos e mandamentos de Deus. Um grande abraço, é o que desejo seu amigo João Carlos Amorim.